Procurando um martírio corajoso, tu deixaste teu querido Portugal. Foi na Itália, porém que generoso, te doaste de outra forma sem igual, dando aos pobres o pão da caridade. Também deste o pão espiritual. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, tu que levas o menino Jesus, intercede por nós, nos abençoa, traze a nós o esplendor de tua luz. Descobriste a pobreza de Francisco como tua mais sublime vocação. Encontraste na alegria do Evangelho a beleza para a tua pregação. Salve Antônio entre os pobres pequenino, és tão grande pela tua intercessão. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, tu que levas o menino Jesus, intercede por nós, nos abençoa, traze a nós o esplendor de tua luz. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, esse santo tão próximo do nosso povo, esse santo franciscano, amigo dos pobres, amigo da palavra de Deus, amante de Jesus Cristo, ele que carrega nos seus braços o menino Deus. Que ele possa interceder por nós para que nós possamos cada vez mais compreender o projeto de Deus, como pessoas orantes, nos colocarmos a caminho do reino de Deus. Nós continuamos nossas reflexões sobre o Pai Nosso, chegando ao penúltimo pedido, que não nos deixes cair em tentação, que o Senhor nos proteja de toda tentação, de todo mal. Vamos então rezar a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. No início de sua missão, Jesus foi tentado no deserto. É isso que ouviremos hoje na Palavra de Deus. Vamos acolhê-la com carinho e amor em nosso coração. Pai nosso que estás aqui,
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prosseguindo nossas reflexões sobre o Pai Nosso, chegamos hoje à penúltima invocação. Não nos abandones à tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, como nós rezamos. O Pai Nosso começa de maneira serena, faz-nos desejar que o grande projeto de Deus se possa realizar no meio de nós. Depois lança um olhar à vida e faz-nos pedir aquilo de que precisamos todos os dias, o pão de cada dia. Em seguida, a oração concentra-se nas nossas relações interpessoais, muitas vezes poluídas pelo egoísmo. Pedimos o perdão e comprometemo-nos a concedê-lo. Mas é com esta última invocação que o nosso diálogo com o Pai Celeste entra, por assim dizer, vai ao cerne do drama, ou seja, ao âmbito do confronto entre a nossa liberdade e as ciladas do maligno. Como se sabe, a expressão original grega contida nos evangelhos é difícil de traduzir de maneira exata, e todas as traduções modernas são um pouco imprecisas. Mas sobre um elemento podemos convergir de maneira unânime. Seja qual for a interpretação do texto, devemos excluir que é Deus o protagonista das tentações que ameaçam o caminho do homem. Como se Deus estivesse emboscado para armar ciladas e armadilhas aos seus filhos. Uma interpretação desse gênero, antes de tudo, está em contraste com o próprio texto e longe da imagem de Deus que Jesus nos revelou. Não esqueçamos, o Pai Nosso começa com o Pai, e um pai não arma ciladas aos seus filhos. Os cristãos não têm que lidar com um Deus invejoso, em competição com o ser humano, ou que se diverte a pô-lo à prova. Estas são as imagens de tantas divindades pagãs. Lemos na carta de Tiago, apóstolo: Ninguém diga, quando for tentado pelo mal, é Deus que me tenta, porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. No máximo é o contrário. O Pai não é o autor do mal. A nenhum filho que pede um peixe, ele dá uma serpente, como ensina Jesus. E quando o mal se insinua na vida do homem, combate ao seu lado para que possa ser libertado. Um Deus que combate sempre por nós, não contra nós, é o Pai,
É nesse sentido que rezamos o Pai Nosso. Estes dois momentos, a prova e a tentação, estiveram misteriosamente presentes na vida de Jesus. Nesta experiência, o Filho de Deus fez-se completamente nosso irmão, de uma maneira que chega quase ao escândalo. E são precisamente estes textos evangélicos que nos demonstram que as invocações mais difíceis do Pai Nosso, aquelas que cercam o texto, que terminam o texto, já foram ouvidas. Deus não nos deixou sozinhos, mas em Jesus ele manifesta-se como Deus conosco, até as extremas consequências. Está conosco quando nos dá a vida, está conosco durante a vida, está conosco na alegria, está conosco nas provações, está conosco nas tristezas, está conosco nas derrotas, quando pecamos, mas está sempre conosco, porque é Pai e não nos pode abandonar. Se formos tentados a praticar o mal, negando a fraternidade com os outros e desejando um poder absoluto sobre tudo e sobre todos, Jesus já combateu por nós essa tentação. Confirma-nos as primeiras páginas dos Evangelhos. Logo depois de ter recebido o batismo pelas mãos de João, no meio da multidão dos pecadores, Jesus retira-se no deserto e é tentado por Satanás. Começa assim a vida pública de Jesus, com as tentações que vêm de Satanás. Satanás estava presente. Muitas pessoas dizem, mas por que falar do diabo, que é uma coisa antiga? O diabo não existe. Repara no que te ensina o Evangelho. Jesus confrontou-se com o diabo, foi tentado por Satanás. Mas Jesus afasta qualquer tentação e sai vitorioso. O Evangelho de Mateus tem um aspecto interessante que encerra o duelo entre Jesus e o inimigo. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. Mas também no tempo da provação suprema, Deus não nos deixa sozinhos. Quando Jesus se retira para rezar no Getsêmani, o seu coração é invadido por uma angústia indescritível. Assim diz aos discípulos, e ele experimenta a solidão e o abandono. Sozinho, com a responsabilidade de todos os pecados do mundo sobre os ombros, sozinho, com uma angústia inenarrável, a provação é tão dilacerante que acontece algo inesperado. Jesus nunca mendiga amor para si mesmo, contudo, naquela noite sente a sua alma triste até a morte, e então pede a proximidade dos seus amigos. Ficai aqui e vigiai comigo. Como sabemos, os discípulos, sobrecarregados por entorpecimento causado pelo medo, adormeceram. No tempo da agonia, Deus pede ao ser humano que não o abandone, e ao contrário, o ser humano dorme. No tempo em que o ser humano conhece a sua provação, Deus vigia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de mais sofrimento, nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco. Deus luta conosco, está sempre próximo de nós, porque Ele é Pai. Começamos assim a oração, Pai Nosso. E um pai não abandona os seus filhos. Aquela noite de dor e de luta são para Jesus o último selo da encarnação. Deus desce para se encontrar conosco nos nossos abismos e nas aflições que constelam a nossa história. É o nosso conforto na hora da provação. Saber que aquele vale, desde quando Jesus o atravessou, já não está desolado, mas está abençoado pela presença do Filho de Deus. Ele nunca nos abandonará. Ó Deus, afasta de nós o tempo da provação e da tentação, mas quando chegar para nós este tempo, Pai nosso, mostra-nos que não estamos sozinhos. Tu és o Pai. Mostra-nos que Cristo já carregou sobre si também o peso daquela cruz. Mostra-nos que Jesus nos chama a carregá-la com Ele, abandonando-nos confiantes ao teu amor de Pai. Amém. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união.
é o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva, que caminha para o reino do Senhor, vivendo em comunidade, nós faremos deste mundo ser melhor. Senhor, somos fracos e limitados, precisamos da força que vem de Ti para superar o mal que tenta nos enganar e nos seduzir. Não nos deixe cair na tentação da ganância, do querer sempre mais e mais, às custas da exploração dos outros e da natureza. Proteja-nos do pecado, do consumismo, do egoísmo, do individualismo. Livra-nos da tentação de explorar, envenenar, poluir e destruir a Mãe Terra e suas criaturas. Afasta-nos do pecado da fofoca, do falso testemunho e fake news, da indiferença, do preconceito e do cancelamento do outro. Livra-nos, Senhor, do ódio, da cultura da violência e do desamor que mata. Pela força do vosso Espírito Santo, ajudai-nos a recuperar nossa humanidade e fazei-nos teus verdadeiros discípulos e discípulas. Amém. Livrai-nos sempre das ofensas e discórdia, dos falsos deuses que nos querem enganar. Sejamos sempre operários dessa messe, que a convite do Senhor vão anunciar. Ó Pai nosso, como teus filhos estamos aqui. Ó Pai nosso, em Jesus Cristo queremos te seguir. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Rezemos então a Santo Antônio, o responso, pedindo que ele nos ajude, que cada vez nos faça livres de todo o mal. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que ouviram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.